Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui a fazer o terceiro e último vídeo da monitoria, né? Como a gente estava falando, isso até a parte do monitor, né? Depois a gente vai ter que mostrar um pouquinho a tela do operador, né? E rodar um pouco o fluxo, mas até a parte de monitorar, criar o formulário de monitoria, né? As deficiências, os grupos, os parâmetros, os conceitos e a tela do próprio monitor a gente vai matar nesse terceiro vídeo aqui, tá? Então vamos exercitar aqui um pouquinho nesse terceiro vídeo como que se faz uma monitoria, como que aparece na tela do monitor, né? Como que os parâmetros que a gente viu podem influenciar a tela e assim por diante, beleza? Bom, então eu estou aqui na tela do monitor, esse módulo MQ Avaliação. Existem outras formas de fazer monitoria, mas que vai cair no mesmo lugar aqui no final, tá? Aqui eu estou entrando pelo MQ Avaliação, mas dá para entrar direto por um relatório. Eu vou mostrar um exemplo para vocês ainda nesse vídeo. Bom, mas estou aqui, como a gente tinha passado aqui, né, no primeiro vídeo, como que cadastra os conceitos e os parâmetros da monitoria. Depois passamos aqui falando de como cadastra as deficiências, né, o formulário em si da monitoria. E agora na última parte da parte do monitor a gente vai monitorar um operador, tá? Então eu selecionei aqui um operador, o Ricardo Gonçalves, aqui é um exemplo. E vou fazer uma monitoria. Aqui deixa eu só explicar algumas coisas. O canal, né, a gente falou já no último vídeo, né, que tem alguns canais. Essa operação só trabalha com esses canais, e essa monitoria aqui que eu estou trabalhando, a gente cadastrou o formulário somente no canal ativo, né, que é o que a gente falou aqui, tá? Eu poderia cadastrar em outros canais também. Então, por exemplo, o que está no canal ativo, eu posso vir aqui e falar, também quero cadastrar para essa mesma monitoria uma ficha de e-mail, para o canal de e-mail, tá? Mas eu cadastrei só para o canal ativo, que é o que está aqui nessa telinha aqui. Bom, então vamos monitorar no canal ativo, que é onde tem ficha, né? Selecionei aqui representante, canal, qual é o tipo de monitoria, e selecionei um operador, a equipe e o operador, né? Selecionei esse cara aqui também, é uma coisa que eu deixei para falar hoje, né? Qual é o tipo de atendimento, que foi uma coisa que eu pulei lá no treinamento do cadastro de parâmetros e conceitos. Lembra que eu falei que tinha essa parte aqui, que eu falei depois eu explico o que é isso daqui? Só que é o seguinte, quando eu vou lá fazer a monitoria, eu posso criar alguns tipos de monitoria que eu quero fazer. Ou seja, eu quero, por exemplo, monitorar gravações que estão no histórico, ou seja, gravações que já foram feitas hoje para trás, né, de algum horário para trás. Posso monitorar de uma forma simultânea, ou seja, a ligação está acontecendo agora, eu quero ouvir a ligação e já tabular aqui a monitoria. E posso trabalhar com ligações externas que não estão no integral, que é aí que a gente chama de outros, tá? Então vou mostrar aqui na tela do operador, né, um exemplo do outros, mesa, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um do histórico também. E o simultâneo é idêntico à tela aqui do outros mesa, só que vai obrigar que esteja ocorrendo uma ligação, tá? A diferença desse mesa aqui e do simultâneo é essa. O mesa fala assim, putz, eu não preciso estar em ligação, não preciso ter gravação, porque eu estou confiando que você está olhando uma gravação que está em outro sistema, em outro lugar, tá bom? Normalmente o cara que está usando outros também está com aquela opção de fazer o upload da ligação, né, no integral, porque se eu não tenho a gravação aqui, seria interessante que eu fizesse o upload. Bom, aí aqui, que eu falei, o simultâneo é igual esse daqui, mas eu estou ouvindo uma ligação em tempo real do integral, e o histórico é uma ligação que está gravada, beleza?
Só um ponto de atenção aqui, o simultâneo, o integral ele não te dá a opção de ouvir assim por dentro do browser, aqui por dentro do logado no integral, tá? O simultâneo é um acesso que somente alguns monitores conseguem fazer, porque eles têm um aparelhinho lá na mesa deles, que eles conseguem conectar a ligação e ficar ouvindo, monitorando a ligação em tempo real, tá? Então, se você, por exemplo, está contratando um integral e é uma empresa externa, pode ser que você não tenha essa possibilidade, ou que você tenha que contratar esse equipamento com a Connect, tá bom? Bom, o que acontece? O histórico que eu falei são as gravações, é onde se faz 99% dos casos da monitoria no integral, tá? Eu vou fazer isso daqui porque eu estou em ambiente de desenvolvimento, eu não tenho uma gravação aqui agora, mas daqui a pouco eu pulo para a produção e mostro um exemplo do histórico. Bom, e aí eu vou começar a fazer essa monitoria aqui. Clico em procurar. O que vai acontecer? Vai aparecer aqui toda aquela ficha que a gente cadastrou aqui no grupos e deficiências. Aqui. Então, os grupos que eu cadastrei, as deficiências, as faltas graves, os motivos de falta graves que estão aqui dentro desse carinha aqui, e eu sem deficiência. Então eu estou olhando aqui agora os dois grupos, aqui ó, conhecimento e precisão e informações do produto, e a falta grave e o sem deficiência. Então, por exemplo, estou ouvindo a gravação, né, e aqui, como se trata de uma ligação externa, eu vou pedir algumas informações. Eu vou falar assim, qual que é o ramal que você tem lá nessa outra gravação, é uma informação importante. Qual que é o tempo da ligação? É uma ligação de 5 minutos. Qual é o TMA da ligação, o tempo médio da operação, né? O meu tempo médio deveria ser 4 minutos. E aqui uns campos extras que a gente viu lá no primeiro vídeo também. Aqui eu estou pedindo para capturar o nome e um CPF aqui do cliente. Não vou digitar nada aqui, tá? Bom, aí aqui eu falei para vocês. Então tem o primeiro grupo aqui, conhecimento e precisão, que está escrito errado aqui, mas só para mostrar aqui para vocês. Então conhecimento e precisão, eu tenho duas deficiências aqui, né? Então eu tenho essa e essa. E cada deficiência tem uma pontuação lá. Então, por exemplo, conhecimento do produto, você está vendo aqui, olha aqui embaixo que você está olhando, qual que é a minha pontuação atual, aqui a pontuação do agente que está sendo monitorado. Por enquanto está perfeito, estou ouvindo a gravação, não pontuei nada, tá? A partir do momento que eu faço o primeiro apontamento, então, por exemplo, ele não informou o valor do produto. Então eu vou clicar aqui, ó. O que aconteceu? Eu acabo de perder 10 pontos, que aí lembra que a gente cadastrou que não informar o valor do produto perde 10 pontos? Tá? Então é isso que aconteceu aqui na tela agora. Então não informei e perdi 10 pontos, fiquei com 90 e o meu conceito ainda não caiu, ainda está falando que é perfeito, ou seja, está mal parametrizado, vamos falar a verdade, né? O perfeito deveria ser o 100, né? Eu deveria colocar de 100 a 100 aqui e deixaria de até 99, alguma coisa assim. Mas como eu deixei de 80 para frente, então é assim que a ferramenta está interpretando, beleza? Bom, mas então eu estou aqui fazendo a monitoria aqui e vou selecionar mais uma inconsistência. Lembra que eu falei que tem a subdeficiência aqui? Que é uma informação obrigatória. Então, assim, eu estou falando que eu não informou o valor do produto, mas que valor? O valor da mensalidade ou da contratação? Ele falou da contratação, mas não falou da mensalidade, tá? E aqui o que eu falei para vocês também, que tem algum parâmetro lá que fala assim, que pede para preencher um comentário na tela da monitoria, que aí seria esse parâmetro aqui, ó. Solicitar comentário em cada deficiência. Ele está assim, tá vendo? Então por isso que apareceu esse campo texto aqui a mais na tela para cada deficiência. Não é obrigatório, basta você tirar do parâmetro aqui e colocar não. Bom, aí eu tô aqui na telinha, né? Já selecionei o negócio, um comentário qualquer.
Vou colocar comentário qualquer, não vou escrever nada aqui. E aqui também tem um ponto de atenção. Lembra que eu falei que tem um parâmetro que você pode dar 50% da deficiência e não ela como inteira? Então isso também pode acontecer. Também é um parâmetro daquela tela, já mostro. Mas que, por exemplo, esse cara aqui, ó, não informou o prazo de fidelidade do contrato, ele vale 15 pontos. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Não informou o prazo de fidelidade, ele é 15 pontos, tá? Mas se eu usar o 50%, ele vai tirar 7,5, né? Então, tá vendo? Ele já estava com 90, tirou mais 7,5, ficou 82,5. E se eu tivesse colocado no 100%, que é o do lado aqui, ele tirou, aí ele teria tirado os 15 mesmo, tá bom? Então esse aqui é o conceito de 50%, que está aqui no parâmetros e conceitos aqui, que vem aqui, ó, que é um parâmetro hoje que está na mão do administrador técnico lá da TI, tá? Então se quiser mudar essas informações dessa área de parâmetros aqui, aí tem que ser via solicitação, tá? Via SU normal conecta. Bom, aí aqui vamos chegando e ver um pouquinho mais dessas telas aqui. Expliquei aqui, e aí eu vou entrar agora para falar um pouquinho da falta grave, né? A falta grave, veja bem, ela até convive bem com outro motivo aqui. Estou falando que ele tem um problema, esse motivo, mais esse. Mas a minha pontuação é 0. Se eu clicar em falta grave, eu sempre vou ter pontuação 0, tá? E aqui eu volto a informar lá que a minha falta grave tem um motivo, né? Eu tenho que selecionar que são aqueles motivos que eu cadastro aqui dentro desse carinha aqui, beleza? Não esquece, falta grave é obrigatório ter motivos. Bom, então eu estou pontuando uma falta grave, e aqui quando eu for flegando, a falta grave está pedindo uma informação aqui, né? Que raio de informação é essa, né? Olha só pelo formato aqui, ó. Eu digitei números, se eu digitar letras, olha, ele não aceita, ele só aceita números. E está colocando no formato hora. Então o que é isso daqui? Isso daqui é o momento em que ocorreu essa falta grave. Lembra? Tem mais um parâmetro que a gente falou aqui, que deve estar por aqui. Marcar o horário na falta grave. Então é esse parâmetro aqui. Se eu colocasse não aqui, esse campo não estaria aparecendo aqui de horário, tá? Mas como eu coloquei sim, eu estou solicitando aqui, se há uma falta grave, me informe em qual momento. Então eu vou falar, foi no minuto com 2 minutos, com 2 minutos e 35 segundos. E aí, quando o operador ou o supervisor estiver ouvindo, estiver vendo essa monitoria aqui, ele vai lá no 2 minutos e 35 e vai falar, opa, deixa eu ouvir para ver se ocorreu essa falta grave que o monitor falou. Deixa eu ouvir para ver o que aconteceu, tá? Aqui o comentário é a mesma coisa, né? Mesma coisa que eu expliquei aqui. É um comentário que, como está parametrizado para solicitar comentário, vai aparecer aqui. E o atendimento sem deficiência, que eu falei para vocês. Se eu flegar esse cara aqui, ele também que ele não deixou flegar, porque ele não convive com as deficiências. Ou ele é sem deficiência, ou ele é com deficiência de atendimento, beleza? Então se eu flegar aqui, ele vai falar, opa, negativo, você precisa desflegar todos os caras lá em cima, tá? Então, bom, nesse caso aqui eu não vou desflegar porque eu vou mandar esse cara com a deficiência aqui. Bom, aí o que acontece? Eu tenho aqui um campo de observação, tá? Esse campo ele vai ficar visível para o operador e para o supervisor. Então eu vou falar aqui, ó, notei que você precisa informar melhor os valores do produto e ética profissional e melhorar, que absurdo, né? Sua ética, sei lá. Aqui não tem muito motivo. Aqui é um exemplo absurdo. Acho que nem existe esse motivo aqui, tá? Mas como é ambiente de desenvolvimento, a gente
tem de tudo aqui. Bom, e aí aqui eu clico em enviar e eu fiz a monitoria. Simples assim. Tem um campo de comentário administrativo também, que é um campo que não aparece para o operador, tá? Então é uma observação que eu posso fazer para os monitores, para a gerência da monitoria e tal, mas não é uma informação que fica publicada, disponível para o operador e para o supervisor da operação visualizar, tá? Então aqui é um comentário a mais que não é disponível lá. Bom, essa aqui é uma monitoria que eu falei, uma monitoria de uma ligação, que a gente fala que é mesa, na verdade é uma ligação que não está no integral. Agora, se eu quiser fazer para uma ligação do integral, existem duas formas diferentes, tá? A primeira forma, agora eu vou mostrar aqui em ambiente de produção, é quando eu selecionei o tipo, porque aqui nesse carinha aqui eu selecionei a opção, deixa eu voltar aqui, outros meses. Se eu tiver selecionado histórico, ou seja, eu quero consultar as gravações desse operador do dia 30, aí o sistema vai me listar as gravações, igual eu estou vendo aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu estou vendo as gravações do dia que eu selecionei, do operador que eu selecionei, e aí eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui para ouvir a ligação, vou clicar aqui, ó. Então o sistema vai começar a tocar essa gravação aqui na tela para mim. E aí eu vou ouvindo a gravação aqui e vou pontuando o que aconteceu lá aqui no meu formulário. Então isso é uma monitoria do tipo histórico, tá? Então eu tenho a gravação, estou ouvindo e vou pontuando aqui na tela o que está acontecendo, beleza? Tem uma segunda opção que a gente fala que é quando você está num relatório do integral e tem aquele botãozinho da monitoria. Então, por exemplo, se eu estiver aqui num relatório, então aqui eu estou num relatório que chama gestão de vendas, é um exemplo, né? Estou aqui, estou vendo o relatório, listei, né? Entrei numa visão analítica do relatório e aqui eu tenho algumas opções para ouvir a gravação, fazer download, blá blá, um monte de coisa, e tem um botãozinho aqui de monitoria, né? Então, quando eu clico nesse botãozinho de monitoria aqui, eu vou abrir aqui o módulo de monitoria desse cara, dessa ligação, e já vou direto fazer a danada da monitoria. Então, eu já tenho a ligação selecionada, porque eu vim de um relatório, ou seja, do relatório eu criei um link direto para ouvir, para ver, fazer a monitoria desse consultor, desse operador. Isso aqui é interessante nos relatórios, porque, por exemplo, o relatório ele vai te dando uma visão. Por exemplo, eu quero monitorar somente vendas. Então você vai num relatório, filtra tudo que é venda, chega numa visão analítica e aí você monitora as vendas, né? Que é o caso que eu peguei aqui, eu peguei somente venda. Ou você pode fazer, eu quero monitorar todo mundo que tabulou que o cliente faleceu, né? Aí você vem aqui, seleciona, vai filtrando, faleceu. Aí vem aqui, tem essa visão analítica, clica aqui e monitora só os clientes que o meu operador tabulou como não conseguiu falar porque o cliente faleceu, por exemplo. E aí você acaba fazendo uma auditoria, né, das tabulações, esse tipo de coisa, para ver se também isso faz sentido, né? E outras coisas mais, sei lá, todo mundo que vendeu um produto exclusivo, eu quero só daquele produto. Então você vem aqui no relatório, vai chegando até o filtro do produto que você quer, coloca numa visão analítica e aí você, normalmente, os relatórios com visão analítica tem essa carinha aqui para você ver a monitoria, ouvir a gravação e assim por diante, beleza? Isso é padrão integral, deve estar em quase todos os relatórios, ou pelo menos em boa parte dos relatórios. E aí você vai conseguir fazer uma monitoria mais direcionada, né? Já sabendo que perfil que você está monitorando, beleza? Bom, gente, é isso daí. Esse daí foi a terceira parte, né, do vídeo de monitoria. E eu vou fazer aí a quarta parte depois, que é para mostrar a tela aí do operador interagindo, né, o operador e o supervisor interagindo no fluxo de monitoria, né? Que depois que você monitora, você envia a ficha de monitoria, isso aqui vai cair lá para o operador, para ele dar o de acordo, ou para o supervisor, de acordo com o fluxo, né? Lembra que a gente tem diversos fluxos de monitoria diferentes, né?
Eu tenho o fluxo que conclui direto, então esse aqui não cai para o operador, né? Mas tem o fluxo que vai passar por operador, e aí, ou pelo supervisor, e aí tem essas outras telas que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Mas isso é lá no quarto vídeo. Obrigadão, pessoal, até mais, fui!